Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, já quero convidar você que está nos ouvindo a seguir esse programa na sua plataforma de áudio favorita e se tá ouvindo no YouTube, já dá aquele joinha, aquele gostei para ir dar a garantida na nossa audiência. Muito obrigada por nos ouvir, espero que vocês estejam tendo uma semana linda e maravilhosa. E o episódio de hoje tá pra lá de especial e é da série que vocês tanto amam, Os Santos e o Dinheiro. E para estar aqui comigo, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida e por relembrar, que eu estou aqui permanentemente. É uma alegria muito grande, agradeço a sua acolhida, você que é a senhora, minha esposa. Para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso mesmo, onde você estiver, o horário que você estiver ouvindo, aqui o nosso Educação Financeira para a Vida, seja muito bem-vindo. Você, há mais de 44 países aí espalhados por essa planeta Terra, onde você estiver, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Se você está aí na Rádio Selinalta, na Rádio Coroado, ou se você está no seu carro, se você está fazendo a sua caminhada no trabalho, muito obrigado. O bate-papo de hoje está para lá e para cá de interessante. Já gravamos sobre essa grande personagem, esse grande homem, e agora vamos focar num ponto específico. Exatamente, galera, hoje a gente vai falar de Santo Inácio de Loyola, porque comemoramos dia 31 de julho, agora no último domingo, o seu dia, Mas a gente já contou no episódio 10 bastante sobre a vida de Santo Inácio, então se você não escutou, corre lá nos primeiros episódios e escuta. A gente teve o Guilherme com a gente, vocês vão adorar esse bate-papo. E também nesse episódio 10 vocês vão ver como que o discernimento pode te ajudar nas situações, na sua vida financeira. Mas hoje a gente vai falar sobre a bala de canhão, um episódio que marcou a vida de Santo Inácio e que ajudou ele aí a tomar algumas decisões importantes na sua trajetória. Só vou fazer uma contextualização bem rápida para você que chegou aqui e aguçar sua curiosidade de ouvir o episódio 10, tá? Além desse. Olha, Santo Inácio, ele é uma figura que resolveu mudar radicalmente a sua vida, tá? E ele viveu ali no século XVI, Augusto, é isso, E aí ele era espanhol, certo? E tem uma grande questão, é que Inácio, ele tinha ideais cavalheirescos, porque ele era um cara que ele tinha ali uns recursos, então ele foi parar na guerra, mas não é porque ele foi como soldado para receber dinheiro. Ele foi parar lá porque ele tinha esse ideal, ele queria as glórias de ser um cavaleiro, Queria todas as pompas, as honrarias, o que a gente chama de ideais cavalheirescos, Então tem toda a trajetória de Inácio ali, a sua passagem por Manresa, pelo Rio Cardoner, toda a trajetória, A gente fala muito sobre o discernimento no episódio 10. Mas há 500 anos atrás, então, o soldado ali, chamado Inigo, que era o seu nome, Inigo, Augusto? Seu nome? Inigo de Loyola, A gente não pode dizer categoricamente que ele era um soldado, Ana? Porque o soldado ele recebe salário para guerrear. Ele era um jovem que tinha posses e queria ir pra briga, vamos dizer assim. Isso. Vou defender a minha gangue, vou pra batalha. Isso. Tinha, como você disse, esses ideais cavalheirescos, Lembremos, nós estamos ali no século XVI, ele nasce em 1491
e morre em 1556. Então a gente tem aquelas histórias, né, da Távola Redonda. Lembremos, né, de São Francisco de Assis, que também era alimentado por ideais cavalheirescos. Sim. Depois Inácio, né, quando ele é ferido por essa bala de canhão, ele vai ler muitos livros sobre santos e também São Francisco, sobre a Paixão de Cristo, mas enfim, ele não era um soldado categoricamente sentido da palavra, né? Mas ele estava num ambiente de guerra, sim, ali contra os franceses, né? Defendendo a Espanha, vamos dizer assim. E aí aconteceu esse fatídico episódio. Era uma briga época, entre províncias, né? Isso, uma briga entre províncias aconteceu aí. Que o Inígo, na época, que era o nome dele, né? Inígo de Loyola, acabou sendo gravemente ferido por uma bala de canhão. Tá? E aí, o que acontece? A partir deste episódio, Inácio, então, né, hoje conhecido assim, começou a questionar a sua vida, porque aí ele teve que parar, né? Teve que questionar a sua decisão ali dos seus ideais cavalheirescos, certo? Veio algo que ele não esperava, um acontecimento que ali o tirou da sua estrada, né, do seu caminhar, vamos dizer assim. E ocorreu que Inácio então teve que fazer essa parada e ele começou aí a questionar algumas coisas, né, Augusto? Ele teve contato com algumas leituras e a partir daí começou, vamos chamar assim, o seu processo de conversão. Né? E aí, se a gente não conhecesse a vida desse homem, a gente diria que, isso aí é um fato. Aconteceu, uma fatalidade, ele foi ferido. Mas não, gente, pasmem. E é o que a gente quer destacar nesse podcast, nesse bate-papo de hoje, desse conteúdo de finanças e espiritualidade. Bem, esse ferimento não foi um mero acaso, né? Não. Nós estamos falando, né, há mais de 500 anos desse momento que a gente chama de conversão de Inácio. E por que conversão? Porque ele estava trilhando a vida dele numa toada, vamos dizer assim, num processo de ensimesmamento. Ele só via, o seu foco estava obstinado em vencer e conquistar as honrarias da vitória, né? E em um determinado momento, parecia que eles iam perder a guerra. E diz assim na sua autobiografia, Inácio lembra, todos eram do parecer que a gente se entregasse, com a condição de que não fôssemos mortos, pois viam claramente que não se podiam defender. Então, não era questão de covardia se entregar, uma questão de bom senso, porque o exército francês contava com 12 mil homens ao lado do exército de Inácio, desse jovem Inígo, estava com 1.000 homens ali, né, defendendo a Pamplona. Então 12 mil contra 1.000. E ele vendo que já era um caso perdido, ele falou, não, vou morrer como um herói. Então é justamente esse desejo, né, de um ensimesmamento que conduz a uma morte, a uma insensibilidade. E ele diz ainda assim, contando, né, com as evidências de que não ia dar para vencer, ele mesmo assim convenceu o governador da sua cidade e persuadiu para defender, ou seja, vamos lá, vamos guerrear. E fazendo isso, ele se torna insensível aos rostos vulneráveis de seus companheiros, que às vezes a gente pode imaginar aqui, né, Ana? Os companheiros que estavam ali guerreando com Inácio podiam ser homens pobres que estavam ali na guerra. Ele não, ele tinha suas propriedades, ele tinha seus bens. Eu imagino que a maioria desses soldados estavam ali por necessidade, para ter o seu dinheiro participando dessas batalhas, correndo risco de vida por precisar. Devem ter ficado muito indignados com o Inácio, né, Inígo, na época, vendo que ele tinha condições financeiras de não estar ali. Em um momento que era para eles parar, ele foi o cara que quis persuadir o senhor governador ali para continuar na guerra, na batalha.
em detrimento da vontade de todos os outros, que a sua imensa maioria queria parar por uma questão de bom senso, né, gente? Porque pensa, 12 mil contra 1.000 é praticamente um caminho para a morte certa, né? Então, ele usou todo esse argumento, né, ali pensando em si mesmo, né? Ficou cego pelo viés do otimismo, como a gente diz aqui na economia comportamental. Apesar de tudo dizer para ele, né, nesse momento que ele se encontrou ali, que não iria rolar, ele insistiu em ver a bala de canhão. Existe, né, um ditado que a gente diz assim, olha, errar é humano, né? Persistir no erro é burrice. Para dizer, né, a carência do discernimento, como falta às vezes na nossa vida, né? A gente persiste em coisas que não estão fazendo bem, não geram vida nem para si nem para os outros. Então, partindo, né, de um texto que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, do Padre Moisés Ponte, um jesuíta, ele diz bem assim, né? Seus afetos e sentidos se entorpecem por devaneios cavalheirescos. Ou seja, ele ficou tão obstinado nesse devaneio, entorpecido. Ele perdeu a consciência da realidade. Por seu orgulho, colocou em risco a vida de muitas pessoas. E diz esse padre, olha só, e quem sabe não foi responsável pela morte de outras. Por não ser capaz de contemplar e de sensibilizar-se, Inígo passa da insensibilidade à insensatez, perde o sabor, perde a capacidade de ver no outro a sua dignidade. Então ele se fecha, e podemos dizer numa linguagem teológica, ele vive o inferno na terra. O inferno é o fechamento em si mesmo, e não essa abertura ao outro. Ele insiste num projeto de vida indiferente, insensato, louco, né? Dessa ganância, da vitória, da glória. E aí, quando a bala de canhão aparece, é que ele parece recordar, né? Parece voltar, iniciar um processo de volta, em perceber-se, né? Em enxergar-se. O que eu estava fazendo, né? O que essa minha busca, essa minha persistência me deixou cego para os demais? O que aconteceu? E o mesmo comportamento persistente que ele tinha se reverte no sentido de discernir. Começar esse processo, né, Augusto? De olhar para si mesmo e a partir daí enxergar o outro. Então a gente pode ver, né, que essa bala de canhão, essa metáfora da bala de canhão, que para ele foi muito verdadeira, né? Houve um ferimento, um machucado. Então ele é fruto das consequências do ensimesmamento desse jovem Inígo, né? Então, fazendo esse paralelo com a nossa vida, esse padre que escreveu esse texto bem bacana, ele diz assim: e agora, né, com essa pandemia, as crises socioambientais, nós vamos viver como se tudo fosse uma mera fatalidade? Ou enxergaremos as lições da atual crise sanitária como uma metáfora da nossa condição ambiental, humanitária? Ou enfrentaremos como uma só família, né, essa família humana, a atual crise? Ou seguiremos rumo a uma bala de canhão que inevitavelmente vai nos dilacerar? Olha só que interessante. Ou a gente muda nosso estilo de vida e como Santo Inácio, então faz esse processo de conversão, ou a gente vai facilmente ser atingido, né, por uma situação desastrosa. Como diz o Papa Francisco, trazendo agora essa economia mata, ela exclui, ela não gera vida, ela devasta a criação. Então a gente tem que se pensar na nossa vida agora, trazendo para o ambiente familiar, né? Quais são as experiências de ensimesmamento, de fechamento que nós estamos vivendo? Nas experiências de consumo, de trabalho, quais são as nossas prioridades? E o que nos leva, né, Augusto, dentro da nossa vida financeira, a não enxergar os outros, não enxergar um coletivo, não enxergar um irmão ali que tá
passando por uma situação, colocando a nossa prioridade acima disso e depois encarando consequências como acaso. Quantas vezes na nossa vida financeira, a gente arruma justificativas para comportamentos. Então a gente sabe que a gente está fazendo errado. Tudo tá dizendo pra gente, não vai por aí. Isso vai caminhar para o endividamento, essa negligência com a vida financeira, essa falta de cuidado com o próximo, a consequência virá. Mas aí depois a gente diz, não, o que acontece tem que acontecer. A gente dá um jeito, depois a gente vê como vai pagar essa fatura aqui. Aí pega mais um cartãozinho aqui, pega um consignado ali, um empréstimo, e aí essa ausência da consciência, né, do planejamento financeiro, do orçamento, vai deixando a gente entorpecido, cego, diante da realidade da nossa vida, que já não é fácil, né, Ana? Exatamente. E assim como Inácio ficou ali cheio desses ideais cavalheirescos, hoje tudo vai impelindo a gente a ficar cheio de ideais de consumo. E às vezes a gente confunde a nossa vida. A nossa vida é consumir, o nosso sonho é só consumir. Qual é o sentido das coisas? E aí é que entra o discernimento, né? O caminho da educação financeira feito com seriedade, esse processo, ele nos provoca a discernir o que é de fato importante, o que é que gera vida. E diante das situações realmente inesperadas e dos imprevistos, como nós podemos se converter no sentido de mudar um comportamento para criar outro? Então, muitas vezes precisa acontecer uma situação limite para a gente poder admitir que a gente estava tendo assim um devaneio cavalheiresco, vamos dizer, como Inácio. Então, é uma coisa que, veja bem, Augusto, não precisava ter acontecido isso com o Inácio para ele ter percebido que ele estava indo por um caminho errado. Foi algo que, óbvio, né? A gente traz essa metáfora na história dele, algo que marcou. Mas precisaria ter outras pessoas sofrido? Talvez outras pessoas morrido? Talvez ele ter se ferido? Não, poderia ter sido de outra maneira. Então é nesse sentido que a gente quer trazer essa reflexão hoje para vocês. Existe um ditado que diz assim, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Quem dera nós fôssemos pelo amor, né? Muitas vezes a gente experimenta esse quebrar a cara. Você falou essas situações limites. A dor, o sofrimento, a morte. Aquelas situações que nos colocam diante da parede e você vê, nossa, isso que eu tô vivendo não tá certo, né? Não tá gerando plenitude. E aí vem em Inácio de Loyola, depois dessa espiritualidade bonita, espiritualidade inaciana, essa experiência do consolar. Quem nunca se sentiu consolado, né, por Deus através de um amigo, se sentiu cuidado das suas feridas, dos seus machucados? Então Inácio começa a mudar. Antes ele era insensível, indiferente, queria a glória só para ele. E aí vem o lema, né, vamos dizer assim, dos jesuítas, a maior glória a Deus, né? Que existe até uma sigla, ADMG, né? ADMG. Ou seja, é para Deus a maior glória. E a glória de Deus é o homem vivo com dignidade, diziam os padres, né? Do século II. Então Inácio começa a perceber que a melhor glória não é se fechar aos irmãos. Como diz na sua autobiografia, todos estavam então querendo se render e ele vai de contra a comunidade. Ele se deixa levar pelo seu egoísmo. Então, esses momentos, né, que às vezes a gente vive de perigos, de enganos, de ilusões que nos deixam confusos, eles nos fazem rever se de fato o nosso projeto de vida, o nosso modo de viver está favorecendo a dignidade humana, a nossa própria, como você falou, e a dos outros. E assim é a nossa vida financeira, na nossa relação com o dinheiro, que envolve
a nós mesmos, e envolve também as pessoas que estão ao nosso redor, né, gente? Que a gente tenha mais discernimento, aprenda com o Inácio, a precisar passar por menos balas de canhão para mudar o que está ao nosso alcance. A gente não vai, aqui, óbvio, esquecer das coisas que a gente não pode controlar, mas dentro do que é possível, vamos nos cuidar, porque isso é o amor, isso é o carinho, isso é o serviço, e a gente precisa muito disso cada vez mais na nossa vida. E é isso, a gente celebra aqui 500 anos dessa conversão e dessa mudança da vida de Inigo para Inácio, que nos convida a caminhar junto com ele, e que a gente não precise passar por tantas balas de canhão assim para entender o que realmente nos importa, né? E aí vem a pergunta aos nossos ouvintes, né, Ana? Qual que é o seu momento bala de canhão? Ou seja, qual é o momento na sua vida que você se viu num fechamento, que as suas atitudes te colocaram numa situação, às vezes, que gerou sofrimento para você e para os seus amigos, seus familiares? E a gente, então, sempre tem a possibilidade, como Inácio, de mudar de vida, de ter essa segunda chance. Então, aqui a gente fez essa provocação para vocês e também para alguns amigos, né, Ana? Sim, vamos trazer agora a participação de algumas pessoas que deixaram um áudio contando pra gente qual o seu momento bala de canhão. Bom, a minha bala de canhão, na verdade, diferente de Inácio, né, que estraçalhou sua perna, a minha foi mais voltada para a dimensão muito mais interna. Primeiro porque eu estava vivendo um momento, eu posso dizer assim, de um profundo vazio interior, né? Tinha a minha vida normal, enfim, trabalhava, estudava, colaborava nos serviços pastorais, mas sempre existia um vazio que até então não entendia o que faltava, né? E a partir de uma experiência que eu tive de oração, foi aí que eu senti um apelo forte de Deus, né, na minha vida. Praticamente com essas palavras, né? Vem, segue-me, né? Avance para as águas mais profundas. Foi aí que eu comecei a buscar um discernimento, processo de discernimento, justamente com os jesuítas, e aí eu fui descobrindo verdadeiramente o caminho, né, onde Deus me queria, né, seja nessa mínima companhia. Então, foi aí que eu fui descobrindo mais e mais as maravilhas de Deus em minha vida, e também identificando com esse projeto de Deus, né, a ponto de largar tudo, seja família, seja trabalho, seja outras coisas que até então gostava, para me dedicar exclusivamente ao serviço do reino de Deus. E eu, como religioso agora, né, que a gente professa também os votos, esses votos de pobreza, castidade e obediência, são justamente um fechamento, uma culminância, né? Ou seja, uma consagração da vida de entrega total ao serviço do reino. E hoje sou uma pessoa feliz, apesar também das dificuldades, que é normal, mas estou buscando cada vez mais viver a minha vocação como irmão jesuíta. Olha só, esse foi então o irmão Pedro Hernani. Muito bom, irmão. Obrigado pela sua participação. Um beijo. O irmão Pedro trabalha aqui, né, no Centro Social dos Jesuítas, no Brás Madeira. É o coordenador e tem colaborado conosco como amigo. Tá aqui, né, próximo de casa. Tá pertinho aqui de nós, viu? O pessoal que tá ouvindo nós aí de todo lugar, ele tá pertinho de nós aqui, viu? O convidado mais perto tá aqui. É verdade. Ai, gente. E quem mais aí que a gente tem, Augusto? Conta pra mim que eu quero saber mais momentos. Olha só. Olá a todos e a todas que me ouvem. Eu sou o irmão Plínio, jesuíta. Sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Porém, atualmente a minha missão é em Boa Vista, no estado de Roraima, no norte do Brasil.
Nesse dia de Santo Inácio, sou convidado a refletir sobre a história do santo fundador e também me deparo as semelhanças de sua história com a minha e como o Senhor vai nos surpreendendo com seus planos, com seus projetos que superam nossos projetos particulares e egoístas. Bem, recordo-me que a minha bala de canhão, assim como a de Santo Inácio, foi um retiro de carnaval no convento das Irmãs da Divina Providência em Sorocaba, onde eu fui convidado a participar do encontro apenas como um visitante, um curioso, e lá fiz uma experiência muito bonita de encontro com o Senhor. Nesse mesmo encontro, conheci alguns religiosos franciscanos que me convidaram a conhecer a vida religiosa consagrada. Essa surpresa de Deus foi um convite a conhecer a profundidade da vida religiosa na igreja. Bem, conheci o carisma franciscano, me encantei com a história de São Francisco de Assis, porém não foi na congregação desse santo que eu me identifiquei. E depois de conhecer um pouco mais a história de outras congregações, conheci os jesuítas, onde me identifiquei com o carisma inaciano e com exercícios espirituais. Junto com a Companhia de Jesus, eu venho vivendo cada vez mais uma experiência de Deus que vem aprofundando e me levando ao encontro do Senhor e principalmente dos pobres e dos excluídos da sociedade. Nossa, hoje nós estamos só com um convidado bom aqui, hein? Rapaziada, que histórias mais bonitas, hein? Eu conheci o Plínio em São Paulo, tive a alegria, né, de conhecer ele. Nossa, é um menino muito bom. E você vê, cada um tem a sua história, né? De bala de canhão, de mudanças. E é bonito reconhecer no outro, né? Então agora a gente tem mais um convidado. É perto também, é super hiper perto esse, gente. Queridas amigas e queridos amigos do Educação Financeira para a Vida, hoje, com grande alegria, eu venho fazer memória de Inácio de Loyola, Íñigo de Loyola, Santo Inácio. Um homem que era entregue às vaidades do mundo e que, por causa de uma bala de canhão, tem a sua vida e seu projeto de vida transformados. No dia de hoje, eu gostaria de fazer memória de tantos nomes e de tantos rostos dos quais se entregam principalmente pela vida, pela juventude. Que vem no trabalho com a juventude o desejo em seguir construindo um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo com mais esperança. E são tantos rostos, são tantos nomes que passaram por nós, daqui do espaço e de tantos outros ambientes onde também estive presente, que agora vem me surgindo na mente. Mas hoje eu fui convidado para falar sobre a minha bala de canhão. Então, além de trazer esses rostos, esses nomes, essas pessoas tão importantes no meu caminhar, eu também trago o momento da minha bala de canhão, que é o momento que nos desestabiliza, né? O momento da minha bala de canhão eu descrevo como meu primeiro acampamento dentro da espiritualidade inaciana. Uma atividade que aconteceu em 2013, que me colocou num outro ambiente, numa outra espiritualidade, onde por determinado tempo eu me senti como um patinho feio, fora do seu habitat natural, um pouco deslocado, mas que quanto mais eu conhecia a fundo a espiritualidade inaciana, quanto mais eu conhecia o modo de ser de Santo Inácio, e conforme eu fui aprendendo ainda mais e fui adentrando dentro dos exercícios espirituais, eu pude renovar a minha visão do mundo, das pessoas, e assim como Inácio, que antes da bala de canhão não conseguia enxergar o rosto dos seus companheiros e ver no rosto deles todo o sofrimento, mas também toda a esperança, eu também aprendi a ver o rosto das pessoas, a ver o rosto de Deus nas pessoas e também no mundo, através da espiritualidade inaciana. Então a minha bala de canhão foi esse momento ímpar na minha vida, que me trouxe uma nova forma de ver o mundo. E até hoje, muito do que eu sou e muito do que eu tento e busco ser,
está ancorado naquela visão de que um eu de 2013 tinha. E cada vez mais, o sonho só se alarga mais dentro de um mesmo horizonte. Um feliz dia de Santo Inácio para todas e todos. Que maravilha! Obrigado, Gui, um beijo. Esse é o nosso amigo, irmão, pedagogo inaciano, o Guilherme, também aqui o nosso amigo do Espaço Mages Manresa. Gui, um grande beijo, parabéns, né, que você defendeu seu TCC. Parabéns, Gui. E olha, gente, que bonito, quantas histórias lindas. Já aproveito aqui, já que eu falei do Espaço Mages Manresa, para deixar o meu abraço para cada um que participa das atividades do Espaço Mages, dos colaboradores, das pessoas que estão ali conosco. Matilde, beijo, mano. A Matilde, a gente faz melhores comidas. Beijo, Matilde, nós amamos você. Gente, é isso, olha, eu tenho muitos momentos bala de canhão. Alguns são muito particulares, assim, então é coisa muito pessoal minha, assim. Mas eu acho que você é uma bala de canhão, viu, Augusto, pra mim? Porque você, quando você apareceu, eu tava num momento muito limite também na minha vida e foi um acontecimento que me trouxe aí muitas provocações e que me fez mudar radicalmente muitas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Então, gente, o Augusto é um canhãozinho. Geralmente o pessoal diz, sua esposa é sua cruz, você tem que carregar. De fato. A minha esposa é também minha bala de canhão. Mas eu lembro de um acontecimento na minha vida muito interessante. Eu estava num momento de ensimesmamento, né, de fechamento, e algo que me desestabilizou do meu chão foi quando um dia eu estava morando em São Paulo, mais especialmente em Santo André, e vamos dizer assim, quem já deu algum prato de comida para um pobre sabe que você deu o prato, às vezes conversa um pouquinho ali com ele, né, um morador de rua, ele está em situação de rua. Mas uma pessoa uma vez me surpreendeu e ele pegou e falou assim, vamos comer comigo. E tava só com um garfo, então o mesmo garfo serviu para os dois. Lembremos, né, isso pré-pandemia, a gente pensa assim, no momento de pandemia, vai se contaminar, né? Tudo agora a gente tem cheio de dedos, né? E eu sentei com ele, a gente conversou tanto sobre a vida e comemos juntos. E aí eu pensei, né, quantas vezes a gente acha que... Eu pensava, dar um prato de comida, você se livra da responsabilidade, mas aquele sentar e passar ali horas conversando e comendo, aquilo mexeu comigo, me fez olhar as realidades de uma nova forma, né? E me provocou no sentido de que não basta dar, é preciso dar com o coração. E às vezes dar-se a si mesmo, né? Ao outro, estar com o outro. Aquilo, para mim, é como um momento que mexeu bastante com a minha vida. Muito bonito, muito lindo mesmo. Amei, gente, esse programa. Conta pra gente qual foi esse momento bala de canhão. Beijo hoje vai pra todos os inacianos aí e jesuítas e galera que partilha dessa espiritualidade tão linda que me cativou. E para encerrar hoje, vamos trazer aqui uma fala do Papa Francisco, né? Que foi no dia de Santo Inácio, referente também ao Evangelho de domingo, né, Augusto? E tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, tudo a ver, né? Gente. Ele que teve a sua formação inaciana, foi provincial dos jesuítas na Argentina, né? O padre Jorge Bergoglio, agora bispo de Roma, Papa Francisco. Então ele faz provocações muito pertinentes sobre essa relação de finanças com espiritualidade. O Papa, então, refletindo o Evangelho de Lucas 12, versículo 13, onde chega um homem para Jesus e fala, olha, pede para o meu irmão repartir a sua herança comigo. Jesus não se mete nessa briga.
Ele diz, e o Papa diz assim: quantos irmãos e irmãs, quantos membros da família hoje, infelizmente, brigam e talvez nem se falam mais um com o outro por causa da herança. Jesus vai na raiz do problema. Ele diz: cuidado, né? Cuidado com a cobiça. Essa ganância, né, desenfreada pelos bens, diz o Papa. O querer sempre enriquecer-se é uma doença que destrói as pessoas, porque a fome de posse gera dependência. Sobretudo aquele que tem tanto nunca se dá por satisfeito, sempre quer mais, somente para si mesmo. Olha só o ensimesmamento. E desta mesma forma, não é mais livre, é apegado, é escravo daquilo que paradoxalmente deveria servir-lhe para viver livre e sereno. Em vez de servir-se do dinheiro, diz o Papa, se torna servo do dinheiro. Mas a ganância é uma doença perigosa também para a sociedade. Por causa dela, chegamos hoje a outros paradoxos. Há uma injustiça como nunca antes na história, onde poucos têm muito e muitos têm pouco ou nada. Pensemos também nas guerras, nos conflitos. Anseio por recursos e riqueza está quase sempre envolvido. Quantos interesses estão por detrás de uma guerra? Certamente um deles é o comércio de armas. Este comércio é um escândalo ao qual não devemos e não podemos nos resignar. Olha só, né, Ana? Que interessante. Muito legal. Nossa, casou certinho com o nosso programa de hoje, né, Augusto? E justamente é o coração da questão onde Jesus vai provocar esse homem, né? O apego, achar que a vida é o apego aos bens. E aí diz o Papa: como está o meu desapego dos bens, das riquezas? Eu me queixo do que me falta ou sei dar-me por satisfeito com o que tenho? Sou tentado, em nome do dinheiro, das oportunidades, a sacrificar as relações e o tempo para os outros? E ainda mais, me ocorre sacrificar a legalidade e a honestidade no altar da ganância. Olha só que interessante. O Papa diz: eu digo altar porque bens materiais, dinheiros, riquezas podem se tornar um culto, uma verdadeira idolatria. Portanto, Jesus nos adverte com palavras fortes. Jesus estava bem bravo. Ele diz que não podemos servir dois senhores. E aí o Papa diz: cuidado. Ele não disse Deus e o diabo, o bem e o mal, mas Deus e as riquezas. Servir-se das riquezas, sim. Agora, servir a riqueza, não. É idolatria, é ofender a Deus. Aí então vem a pergunta: então não pode ser rico? E o Papa então responde com muita serenidade: é claro que se pode. De fato, é justo desejá-lo, mas é bom se tornar rico segundo Deus. Deus é o mais rico de todos, é rico em compaixão, em misericórdia. Sua riqueza não empobrece ninguém, não cria brigas, divisões. É uma riqueza que ama dar, distribuir e compartilhar. Lindo, muito bonito, Augusto. E aí ele finaliza: acumular bens materiais não é suficiente para viver bem, porque diz Jesus novamente: a vida não depende do que se possui. Em vez disso, depende dos bons relacionamentos com Deus, com os outros e também com aqueles que têm menos. Então nós nos perguntemos, né? Como eu quero me enriquecer? De acordo com Deus ou de acordo com a minha ganância? E voltando ao tema da herança, que herança eu quero deixar? Dinheiro no banco? Coisas materiais ou pessoas contentes ao meu redor? Boas obras que não são esquecidas? Pessoas que eu ajudei a crescer e amadurecer? Lindo. Que reflexão, hein? Esse podcast ficou demais, galera. Manda pra geral, compartilha, curte, segue a gente e compra uma rifa nossa pra ajudar a gente. Reta final pra Assis. Lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.